Eu acho que é isso, gente. Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje aí no capítulo 1. Capítulo 1 é princípios gerais. Vocês já fizeram Física 1, então essa aula é meio que uma aulinha de revisão mesmo, é uma coisa bem simples, tá? Então, por que a gente vai tratar? Né? O que é a mecânica? Por que isso é importante? Né? Então, quando você tem estruturas, tanto estruturas quanto máquinas, a gente vai entender a diferença disso nesse curso, e já adianto, né? A diferença é que uma estrutura ela é feita para carregar uma certa carga, né? Então, por exemplo, um prédio é uma estrutura. E uma máquina é feita para transformar força. Então, um guindaste é uma máquina porque ele pega uma força e transfere em movimento, tá? Então, estruturas, máquinas, essas coisas, elas são interessantes. E os princípios da mecânica são altamente aplicados nela. Então, esse é um curso diferente do curso de mecânica que vocês viram em física, porque esse é um curso de mecânica de fato aplicado, né? Então, a gente vai realmente aprender a usar a mecânica nessas estruturas aí. A segunda parte aqui, né? Então, vamos refazer um desenvolvimento histórico da mecânica aí. A mecânica, ela é, das ciências, uma das mais antigas, porque prédio sempre precisou ser feito, né? Então, a gente sempre precisou... deixa eu só ficar com uma cópia da minha imagem aqui, que senão eu acho difícil. Tá. Que eu tô sem a câmera nessa tela e eu acho difícil saber o que eu tô fazendo sem olhar, tá? Então, a mecânica ela é uma das ciências mais antigas. Então, desde a época dos gregos, ela foi desenvolvendo. A estática é um estudo muito antigo, porque ela tem a ver com construções, tem a ver com todas essas coisas, elas foram desenvolvidas durante muito tempo. A grande mudança que teve nisso foi na época do Newton, que tem das leis de Newton, né, que a gente vai falar delas daqui a pouco, que ele reestruturou a mecânica para a dinâmica também, que é o estudo do movimento, tá? Então, a mecânica ela tem todo esse desenvolvimento histórico, é muito longo, e por isso que, às vezes, a gente vê alguma coisa que não entende, assim. Então, por exemplo, quando a gente fala, força soma dessa jeito, ou durante o curso a gente vai falar de soma, por exemplo, de momento. E aí a soma do momento tem um teorema, que chama Teorema de Davignon e tal. E é uma coisa super complicada, mas poderia ser resumido assim, né? Tipo, momentos se somam como vetores. E por que tem esses teoremas mais antigos e tal? Porque isso foi desenvolvido antes da teoria. Então, as pessoas só precisavam somar momento porque elas precisavam fazer que o prédio não caísse antes de ter a teoria de vetores. Né? Então, vetor a gente acha super difícil, mas ele simplifica todo o nosso trabalho de cálculo, tá? Então, muitas dessas coisas de mecânica é meio estranho porque elas são muito antigas. Dos princípios fundamentais da mecânica, né? Eu tirei vários, porque a gente já viu em física. Então, todo curso de física começa assim, né? Os princípios fundamentais são comprimento, a teoria de medidas. Então, para fazer uma medida, você tem que comparar ela com alguma coisa física e tal. E essa parte é interessante, mas a gente já viu no curso de Física 1. O que são os conceitos fundamentais novos desse curso? A ideia de corpo rígido. Então, um corpo rígido é um corpo que sofre pouca deformação. Então, por exemplo, essa caneta, né? É a caneta da minha mesa gráfica. Então, você põe força nela, ela sofre uma deformação, mas é microscópica. Então, a deformação não é importante para você trabalhar nesse corpo. E a gente tem outros corpos rígidos? Tem um monte, na verdade. A maior parte dos nossos corpos de trabalho são corpos rígidos. Um prédio é um corpo rígido. Um carro, tirando a suspensão, é um corpo rígido. Mesmo que você pense na porta, né? Então você tem a porta do carro que está se abrindo, assim, né? Mas aí é um corpo rígido que está em contato com outro corpo rígido. Então, a teoria de corpos rígidos, ela simplifica muito o trabalho de mecânica. A próxima coisa, além de corpos rígidos, que a gente vai trabalhar, é na deformação desses corpos, tá? E nisso a gente vai trabalhar lá no próximo curso, meu próximo curso, que é o de resistência dos materiais, que lá a gente vê tensão, que é o que a gente vai ver nessa disciplina, que é basicamente as forças internas dentro do corpo, mas lá a gente também trata da deformação. Então, nesse curso aqui, a gente vai tratar geralmente de corpos rígidos que não têm deformação, tá? E se o corpo é rígido, um outro princípio que tem é da força concentrada. Então, nenhuma força ela é aplicada de fato em um único ponto, né? Então, você pega essa roda aqui, é uma roda de aço num trilho de aço. Essa é a coisa mais próxima que a gente vai ter de uma força pontual.
Mas mesmo assim, a força não é pontual. Ela é distribuída sobre uma região que é macroscópica, assim. É uma região pequena, mas é macroscópica. Mas para trabalhar com isso, a gente simplifica falando, não, é como se essa força fosse aplicada em um único ponto. Então isso vai simplificar muito o nosso trabalho, ao invés de ser uma força distribuída em uma certa região. Então, quando a gente for tratar de forças distribuídas, a gente vai tratar em forças distribuídas em um tamanho macroscópico, tipo 1 metro e tal, não em tamanho de milímetros. Em tamanho de milímetros, se você está preocupado com um trem, se essa força é aplicada aqui, ou 1 milímetro para trás, ou 1 milímetro para frente, não vai fazer diferença, tá? O próximo princípio fundamental são as 3 leis de Newton. Então, as 3 leis de Newton são representadas aqui pelos desenhos, né? Primeira lei é a lei da inércia, que fala que se um corpo não tem ação de forças nenhuma, ele pode ter 2 estados naturais de movimento, ele pode estar parado ou pode estar com uma velocidade constante. E velocidade constante também, e parado é a mesma coisa, a diferença é só a velocidade, né? Então ele se move com uma velocidade constante, inclusive zero. Então, corpos que não têm ação de força, ou que as forças somadas se equilibram, né? Então, esse primeiro desenho. Então, se a somatória das forças é zero, o corpo está em equilíbrio, e o movimento dele é um movimento à velocidade constante. O próximo lei de Newton fala sobre o que acontece quando não é assim, né? E se não a resultante de forças, né, a somatória de forças no corpo não for zero, o que acontece? Então, o corpo vai estar acelerado. Então, a segunda lei de Newton, ela te fala da relação entre a aceleração, que é tipo a mudança na velocidade do corpo durante o tempo, né? Então, se o corpo não tem mudança de velocidade, não tem aceleração, não tem força resultante. Se tem força resultante, tem aceleração. E a segunda lei te fala qual que é a relação entre a aceleração e a força resultante. Então, a força é igual a massa vezes a aceleração, ou a aceleração é a força sobre a massa. Tá? E a terceira lei é a lei de ação e reação. Ela fala que nenhuma força é sozinha no universo. Então, se você empurra a parede com uma força F, a parede faz em você uma força F também. Se o cavalo puxa a carroça, né? Então, o cavalo puxa a carroça com uma força F, a carroça puxa o cavalo para trás com uma força F, né? Se você empurra alguém para frente, a pessoa te empurra necessariamente a sua mão para trás de volta. Mas a ação das forças em corpos diferentes não são necessariamente iguais, né? Tipo, se você dá um tapa numa pessoa, você sabe necessariamente qual é a diferença, né? Então, você deu um tapa na pessoa, a pessoa deu a mesma força na sua mão, mas a sua mão é diferente do rosto da pessoa. Então, é a mesma coisa que acontece com os corpos. Então, se você tem, por exemplo, um carro, né, e um inseto, né? Então, vem um carro, ele bate no inseto, né? O para-brisa do carro bate lá no inseto. Tipo, a força que o carro faz no inseto é a mesma força que o inseto faz no carro. Mas o inseto é uma coisa de uma massa pequenininha. Então essa força causa uma aceleração gigante e o inseto morre, né? Explode. Enquanto o carro é uma coisa com uma massa muito grande e o inseto faz aquela força lá no carro, só que não causa aceleração nenhuma. Então nem estraga o seu para-brisa, tá? Então, primeira lei, segunda lei, terceira lei, e elas são complementadas por algumas coisas, por exemplo, a lei da atração universal de Newton, que fala que todos os corpos se atraem com aquela força que é o inverso do quadrado da distância, mas para a gente na Terra isso não é muito importante, porque a distância nossa até o centro da Terra de todo mundo é mais ou menos igual. Então a gente trata isso como uma força-peso. Então todo corpo que está próximo à Terra sofre uma força-peso para baixo, apontando lá para o centro da Terra. E a força-peso aqui, P, ou W, né, é igual à massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ela depende do local onde você está. Próximo à superfície da Terra, G é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. G lá no espaço, onde esse cara está, é um pouco menor, deve ser da ordem de 9, 8,5, alguma coisa. E quanto mais longe do corpo que você está, menor é a aceleração da gravidade, tá? Mas como a gente não está tratando desses corpos no espaço, a gente está tratando dos corpos próximos à Terra, a aceleração da gravidade é basicamente sempre 9,81, 9,8 metros por segundo. Uma pergunta interessante é por que esse cara não cai, né? Se ele tem uma aceleração para baixo. E essa pergunta vocês já responderam, espero, ela lá em Física 1. Ele cai, só que ele está girando também, né? Então, o tanto que ele cai para baixo é o tanto que a Terra também gira para baixo, né? Então ele está caindo para baixo, mas ele está andando para frente.
Então ele vai caindo assim, né? Mas a Terra é redonda também, né? Então conforme ele vai caindo para frente, a Terra também some da frente dele, por isso que ele fica em órbita, tá? Então a gente fala que essas pessoas estão em peso zero, e é um problema de linguagem, assim. Então eles não estão com peso zero, eles só não têm, eles estão em queda livre, na verdade. Então os astronautas estão em queda livre, mas a força neles é aplicada para baixo, a força existe de fato, tá? Ok, até aqui? Certo, enquanto vocês não responderem, eu vou achando que tá ok. Qualquer coisa vocês podem me parar, tá? Então, Sistema Internacional de Unidades. A gente tem dois sistemas que é muito utilizado no mundo, que é o sistema britânico, o sistema inglês. Desculpa, o sistema inglês, o sistema imperial, que é o sistema usado nos Estados Unidos, e basicamente só lá, é os Estados Unidos, Mianmar, Libéria, tipo, são 3 paizinhos no mundo lá, na Inglaterra eles usam meio a meio, usa metade do sistema internacional, metade o sistema imperial, eles estão tentando migrar para o sistema internacional. E nos Estados Unidos, que usa muito o sistema imperial ainda, mas o sistema imperial é um rolo. Todo mundo devia parar de usar porque é muito complicado. E ele é complicado porque, por exemplo, né, a gente precisa de medidas de tamanhos pequenos. E a medida de tamanho pequeno nossa é o centímetro. E o metro, que é a nossa medida de tamanho intermediário, são 100 centímetros. E o quilômetro são 1000 metros. Então, tudo é muito simples, assim. No sistema imperial, né, as medidas de tamanho pequeno é a polegada, que é 2,5 centímetros mais ou menos. O tamanho médio é o pé. Então eles têm um tamanho muito pequenininho, tem o tamanho médio, que é o pé, que é mais ou menos tipo 20 e tantos centímetros. E aí depois tem a jarda, que é um tamanho um pouco maior. E depois tem a milha, mas nenhuma delas tem uma ligação direta. Então você precisa de uma tabelinha toda hora para lembrar quantas milhas tem num pé, quantos pés tem numa jarda, quantas polegadas tem numa milha, e é um rolo, tá? E aí o sistema internacional veio para corrigir isso. Então, é um sistema baseado em notas, em unidades padrão, que todos os sistemas têm, né? Mas as unidades padrão deles lá, por causa da Revolução Francesa, o Leandro deve ter comentado isso com vocês, a ideia, né, da Revolução Francesa foi tipo uma mudança de paradigma, assim. Então nada podia ser baseado no corpo de ninguém, porque todo mundo é importante igual. Nenhuma pessoa é mais importante que a outra. Então a polegada não pode ser definida como o dedo do rei, né? Porque todo mundo é igual. E aí eles definiram ela com base no tamanho da Terra. Então, eles definiram que 10 mil quilômetros era a distância do Polo Norte até o Equador, uma distância específica passando por Paris, tá? Então, eram eles que fizeram, eles definiram que era passando por Paris, mas qualquer um podia ir lá e medir. Então, é assim que foi definido o metro, e ele foi definido com 10 mil para ser mais ou menos alguma coisa de um tamanho físico, né? Que a gente encontra. Então, o metro foi definido assim, o segundo é mais ou menos o tempo entre um batimento cardíaco e outro, né? De uma pessoa em repouso. 1 quilograma é mais ou menos um tanto que você segura com a mão, né? Então, um tanto de água que você bebe é 1 litro, um tanto de comida que você come é 1 quilo, mais ou menos dessa ordem. 1 quilo, meio quilo, 2 quilos, tá? Então, são coisas de tamanho físico natural. E as medidas derivadas, né? Então, a medida derivada, por exemplo, de força no sistema internacional é o Newton, que é o quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, vocês também já sabem disso, né? Então, força é massa vezes aceleração. Então, a força é a massa vezes a aceleração. A massa no sistema internacional é o quilograma, a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, essa unidade aqui a gente dá um nome especial para ela, que é o Newton, que é uma unidade derivada, tá? Então, ela pode ser reescrita, e todas as unidades do sistema internacional podem ser reescritas em função de metro, segundo e o quilograma, tá? Continuando, então. Além das unidades básicas do sistema internacional, a gente tem as unidades derivadas, que podem ser reescritas em função das unidades básicas, e a gente tem os múltiplos, que são os prefixos. Então, os múltiplos mais importantes aqui é o quilo, que é 10 ao cubo, tá? Então, 10 ao cubo é o quilo, 10 a sexta é o mega, e 10 a 9 é o giga. Então, é 1000, 1 milhão e 1 bilhão, e uma parte em mil, né, a gente chama de mili, uma parte, que é o 10 a menos 6, a gente chama de micro, e o 10 a menos 9 a gente chama de nano, tá? Então, essas são as unidades múltiplas e submúltiplas do SI. E a gente usa muito elas. Então, é bom lembrar, tá?
Então 10 a 3 é quilo, 10 a 6 é mega, 10 a 9 é giga. Quilo, mega, giga. E por outro lado tem mili, micro, nano, tá? Nano é uma coisa que a gente não vai usar muito nesse curso, mas mili, principalmente, e micro. E tem as subunidades que não estão aqui, mas que a gente usa muito, que é o centímetro, né? Então, lembrando que o cent é uma subunidade, ela é 10 a menos 2, então um centímetro é 10 a menos 2 metros, tá? Uma outra coisa que eu não pus aqui é importante, é como é que a gente transforma área. Então, a transformação de área, a gente tem que tomar cuidado. Se você tem, por exemplo, 1 centímetro quadrado e você quer passar isso para metros quadrados, tá? Então não é simplesmente um 10 a menos 2. Cada centímetro aqui é 10 a menos 2. Então isso aqui é 1. Cada centímetro é 10 a menos 2 metros, tá? Ao quadrado, tem que quadrar as duas partes. Então isso aqui vai ficar 10 a menos 4 metros quadrados. Então 1 centímetro cúbico é 10 a menos 2 metros ao cubo, e aí o cubo transfere nessas duas, então vai ficar 10 a menos 2 vezes 3 dá menos 6 metro cúbico, tá? Então, 1 metro quadrado, a gente passa dividindo, é 10 a quarta centímetros quadrados. Então, em 1 metro quadrado, cabe 10 mil centímetrozinhos desse. De 1 centímetro por 1 centímetro. Tá? Cabem 10 mil. Em 1 metro cúbico, cabe 10 a sexta centímetro cúbico. Então, em 1 metro cúbico, que é uma caixa tipo de 1.000 litros, cabe 1 milhão desses centímetrozinhos cúbicos aqui, de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, tá? Ok? Ok, vamos lá. Então, a gente vai trabalhar nos exercícios depois essa parte aí. Lembrando que isso aqui é uma revisão, já estava naquela aula, tá? Não sei se deu tempo de vocês assistirem a aula essa semana e lerem o livro, porque é a primeira semana, mas está sempre, a gente vê na aula que no curso é só uma revisãozinha. Cálculo numérico, homogeneidade dimensional. Essa é uma parte importante, assim. Todas as equações têm que ser homogêneas dimensionalmente, a gente não pode somar morango com banana, né? Então, o S aqui for dado em metros, né, ou for dado em comprimento, V vezes T tem que dar metro também. Então, V vezes T é metro por segundo, vezes a unidade de tempo é segundo, cancela, cancela. Então, tá vendo que metro é igual a metro, mais meio, né? Meio não tem unidade. Aceleração é metro por segundo ao quadrado, vezes tempo ao quadrado, que é segundo ao quadrado. Cancela, cancela. Então, a gente está somando metro com metro. Então, a gente nunca pode somar tempo com metro, por exemplo, tá? É só em matemática. Em matemática tem uns negócios doidos lá que pode. Mas em física, não. Em física, então, as equações elas são dimensionalmente homogêneas. E isso é um jeito interessante de você saber se a conta que você está fazendo está certa. Se você chegou num resultado final que deu que a distância percorrida d vai ser a velocidade vezes o tempo ao quadrado dividido por π, você sabe que essa conta está errada. Algum lugar você errou. Por quê? Porque a velocidade é metros por segundo, o tempo é segundo ao quadrado, né? Então, tempo ao quadrado, segundo ao quadrado, π não tem unidade, isso aqui ficou metro vezes segundo, que é diferente da unidade desse lado aqui, que é metro. Então, você sabe que em algum lugar esse quadrado aqui deveria ter sumido, tá? Então, você volta lá e olha a sua conta. É um jeito bem interessante de você saber se você está trabalhando com a unidade. E a gente usa para análise dimensional esse quadradinho aqui. Então, a unidade de S, né, desse S, no sistema internacional, a gente fala que ela é o metro. A unidade de velocidade no sistema internacional, né, então a gente usa essa chave aí, o colchete, chave. A gente usa essa chave para marcar o que é unidade. Então, a unidade da velocidade no sistema internacional é metros por segundo. A unidade da aceleração no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. A unidade de tempo no sistema internacional é segundo, tá? Então a gente usa esse colchetezinho, a gente vai usar isso aqui no curso, para denominar as unidades. Então deixa eu só aproveitar que eu já fiz isso aqui e fazer de novo, né? Então aqui é metro, é igual a metro por segundo vezes segundo, mais
metro por segundo ao quadrado, vezes segundo ao quadrado, só para deixar bonitinho, né? Então, segundo cancela com segundo quadrado cancela com segundo quadrado. Então, essa equação ela é homogênea dimensionalmente, que é metro, metro e metro, tá? Algarismos significativos, eles são importantes. Por quê? Né? Porque em engenharia a gente tem contas. E o resultado nunca pode ter uma precisão maior do que os dados de entrada que você colocou. Se eu falar, por exemplo, que eu tenho uma área, né, de 10 hectares, e é uma área redonda, deixa eu colocar aqui. Opa. Então, eu tenho essa área aqui, que é um pivô central, por exemplo, né? Vocês são da engenharia, vocês sabem o que que é. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o diâmetro desse pivô que tem essa área aí de 10 hectares? Então, o diâmetro é esse comprimento aqui, né? E aí o diâmetro vai ser o quê? A área é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, né? A gente já fala de arredondamento daqui a pouco. Então, o diâmetro, passo isso multiplicando, vai dar 4 vezes a área dividido por π, raiz quadrada, é igual ao diâmetro. Então, vai ser 4 vezes 10 hectares. Então, a gente vai falar sobre mudança de sistemas depois, né? Então, 1 hectare é 10 a quarta metro quadrado. Então, são 10 mil metros quadrados, tá? Então, vai dar 4 vezes 10 hectares, então é 10 vezes 10 a quarta metro quadrado, são 10 a quinta metro quadrado, então vezes 10 a quinta metro quadrado, dividido por π, raiz quadrada. Ah, então vai ficar, né, raiz quadrada de 4 vezes 10 a quinta, dividido por π. Vamos fazer na calculadora, deixa eu pegar a calculadora aqui. Não. Pronto. Cadê a calculadora? Pronto. Então tá aqui, né? Então vai ficar raiz quadrada de abre parênteses, 4 vezes 10, a gente usa esse ezinho, né? 4e a quinta, dividido por π. Então vai dar 356,824, não sei o que, né? Então, vamos anotar aqui, 356, já não tem mais a raiz, né? Então, 356,8... 82, 48, 23, 2. 82, 48, 23, 2 metros, né? Então, a unidade aqui era a raiz quadrada de metro ao quadrado, dá metro. Então, a gente tira como conclusão que o diâmetro aqui é 356 metros, 824 milímetros e 223 nanômetros e 2 centímetros. Aqui, ó, já é o tamanho de um átomo. E aí eu pergunto para vocês, faz sentido? Faz sentido você falar que uma área de 10 hectares, você está definindo ela com um diâmetro que tem o tamanho de um átomo a mais ou um átomo a menos? Então é para isso que serve algarismos significativos. A resposta sua não pode ser mais precisa, absurdamente mais precisa, do que os dados de entrada. Então, se eu falei que a área tem 10 hectares, eu estou te dando duas unidades de informação, dois algarismos significativos, que é o 1 e o 0, tá? Então, a sua resposta tem que ter duas unidades também. Então, a gente tem que ter esse 3 e esse 5. O resto aqui é mais informação do que eu dei para você. Então, às vezes, até colocar um algarismo a mais do que o que foi de entrada, tá ok, assim, né? Então, você dá a resposta com 3 algarismos, se a entrada foi 2, tudo bem, mas alguma hora você tem que parar. Então, vamos supor que a gente vai segurar até esse 6 aqui. Vai dar a resposta com 3 algarismos. Ok? Como que a gente vai fazer? Então tem que jogar isso aqui fora.
Mas o próximo número é um 8, e aí que entra o arredondamento. Então, se esse próximo número aqui for maior do que 5, a gente vai aproximar o anterior para cima. Se ele for menor do que 5, a gente vai aproximar ele para baixo. E se ele for igual a 5, né, for 5,0000, a gente faz de outro jeito, tá? E aí eu já explico para vocês. Então, esse número aqui, 356,8, 8 é maior do que 5, né? Então, esse número aqui é aproximadamente 357 metros, tá? Então, 8 é maior do que 5, se a gente aproxima o 6 para cima, vira 357 metros. Se fosse, tipo, um número 3 aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui. Se a resposta tivesse dado 356,31, aí a gente aproximaria, isso é um 3, a gente aproximaria para baixo aqui, ficaria 356 metros, tá? Então, é assim que a gente faz as aproximações. E o que acontece se for, tipo, 5,00000? Quase nunca acontece, mas quando acontece, a gente aproxima para o... se for um número ímpar, a gente aproxima para cima para o próximo número par. E se for um número par, a gente mantém o número par. Então, nesse caso aqui, se fosse 356,50000 para sempre aqui, ou simplesmente vírgula 5, né? A gente aproximaria aqui para o número par anterior, então ficaria 356. Se fosse 355, ficaria 356 também, tá? Então é assim que a gente faz a aproximação. Esse caso do 5 aí praticamente nunca acontece, mas é sempre bom lembrar que se for de 5 para cima é para cima, se for de 5 para baixo é para baixo, e se for em 5 mesmo, vai ficar o número par mais próximo. Certo? Então, vamos finalmente trabalhar nos exemplos, que já passou uma hora de aula. A gente só viu a parte 1 ainda. Então, converta 100 km por hora em metros por segundo e 24 metros por segundo em quilômetros por hora. Então, nossos exercíciozinhos lá de Física 1. Então, a gente tem 100 km por hora. Então, 1 quilômetro é 1.000 metros, né? Então, vai ficar 100 vezes 1.000 metros dividido por uma hora. Uma hora é 60 segundos, que é 60, cada segundo, 60 minutos. Cada minuto é 60 segundos, né? Então, 60 vezes 60 dá 3.600. Então, vou dividir por 3.600 segundos. Então, vai ficar 100 vezes 1.000 dividido por 3.600. Então, isso é equivalente a dividir por 3,6, né? Então, vou pegar 100 e dividir por 3,6. Então, 100 dividido por 3,6 dá 27,777. Deixa eu parar. Então, dá 27,77, uma dízima periódica, metros por segundo. Então, a unidade aqui tem 3 casas, né? A gente vai manter 3 casas. 27,7, o próximo é um 7, então 27,8 metros por segundo. E a parte B, vou fazer em preto, né? Então, 24 metros por segundo, eu quero passar para quilômetros por hora. E aqui já fica mais difícil, porque 1 metro é 0,001 quilômetros, né? Então já é mais trabalhoso de fazer. O que a gente faz? A gente usa um negócio que chama cancelamento em cadeia. Então a gente sabe que 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, então a gente pode jogar 1.000 metros dividido por 1 quilômetro é igual a 1. Então a gente pode jogar isso dentro dessa equação. Ou também pode usar 1 quilômetro dividido por 1.000 metros, que também é igual a 1. Então qualquer uma dessas a gente pode usar, tá? Então o que a gente vai usar aqui? A gente quer alguma coisa que cancele esse metro em cima, né? Então a gente vai usar essa aqui. A gente vai multiplicar isso por 1 quilômetro dividido por 1.000 metros. Tá vendo que o metro cancela com o metro? Deixa eu fazer o cancelamento com outra cor aqui. O metro cancela com esse metro e dá tudo certinho. E aí eu tenho um segundo embaixo, eu quero ter hora, né? Então o que eu vou fazer? Eu quero uma hora embaixo. Então eu vou multiplicar uma hora embaixo e dividir por 3.600 segundos. Isso é 1, né? E aí esse segundo de cima vai cancelar com esse segundo de baixo e vai sobrar só a hora ali embaixo. Então isso aqui vai ficar 24 vezes 3.600 dividido por 1.000. Então é 24 vezes 3,6. Que dá 86
7,4 km por hora, tá? Uma coisa interessante disso é que por que fazer assim? Porque funciona com qualquer sistema, né? Nesse caso aqui, a gente sempre sabe que passar de quilômetro por hora ou é dividir ou multiplicar por 3,6, mas é bom desse jeito que a gente aprende a fazer qualquer conversão. Então, não só de quilômetro por hora, mas de milha para quilômetro, e conversões tipo de watt para quilowatt-hora, sabe? Esse tipo de conversão. Sempre funciona usando essas regrinhas aqui, multiplicando ou dividindo por 1. Desse jeito você garante que sempre está fazendo certo, tá? Para o próximo exemplo. Converta a densidade do aço de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico. Então, de novo, 7,85 gramas por centímetro cúbico. Então, lembrando que a gente quer em quilograma, né? 1 quilograma é 1.000 gramas, né? Então, 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas, então dá para fazer assim, é mais fácil. Isso aqui vai dar 7,85. 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas. E agora a gente precisa de centímetro cúbico para metro cúbico. Então, lembrando que 1 centímetro cúbico 1 centímetro é 10 a menos 2 metros ao cubo, né? Então, passo o cubo multiplicando, dá 10, 2 vezes 3, menos 6 metro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 metro cúbico. Então, dividido por 10 a menos 6 metro cúbico. Isso aqui vai ficar 7,85, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6 dá 7,85 vezes 10 ao cubo. Né? 10 a menos 6 passa como 10 a 6 para cima. 10 a menos 3 vezes 10 a mais 6, né? Passa para cima como 10 a mais 6. Se a gente soma os dois, vai ficar 10 a mais 3 quilograma por metro cúbico. Ok? Então, próxima. Acho que a próxima eu vou deixar vocês fazerem, tá? Então, fazer só a A, por exemplo. Calcule numericamente cada uma das seguintes expressões e escreva cada resposta em unidades SI usando o prefixo apropriado. Então, 50 milinewton vezes 6 giganewton. Ok? Então vai ficar 50 mili é 10 a menos 3 vezes 6 giga. Aí eu nunca lembro, então 10 a 3, 10 a 6, então é quilo, mega, 10 a 9 é giga, tá? Então, vezes... O que é? Esse 6. É 6. Vezes 6 vezes 10 a 9 newtons. Então, isso aqui vai ficar... Tem um newton aqui também, né? Então, vai ficar 50 vezes 6, 10 a menos 3, vezes 10 a 9, vai dar 10 a menos 6, mas dá para fazer direto na calculadora, né? Então, vai ficar 50... deixa eu pegar a calculadora aqui. Eu já mostro para vocês como que... Então, vai dar 50e a menos 3. Esse menos não pode usar, tem que ser esse. Menos 3. Não apareceu 50, né? Então, 50e a menos 3 vezes 6e a 9 deu 300 milhões, né? Então, a gente aperta esse botão ENG, ele vai transformar em notação de engenharia. Esse aqui vai ficar 300 vezes 10 a sexta, tá? 10 a sexta é mega. Então, tem um newton aqui. Como é newton vezes newton, aí vai ficar mega newton quadrado. Mas mega newton quadrado não dá certo, né? Então, a gente vai ter que dividir aqui esse 10 a 6 nos newton e newton. Então, isso aqui é 10 a 3 newton vezes 10 a 3 newton, tá? Então, isso aqui é 1 quilonewton, né? Certo? Então, isso aqui vai ficar 300 vezes 10... 300 kilonewton ao quadrado, tá? Então, esse é o jeito que faz esse tipo de problema. Esse não é muito comum da gente ver, mas acontece, tá? Agora aqui não, aqui é milímetro vezes newton, e tanto faz qual que vocês usam. Não, tem a newton quadrado, também vai ter a mesma questão.
certo?